Bom, pessoal, dando continuidade aqui no projeto da ponte, tá? Nós vamos trabalhar hoje em cima da viga principal, tá? Que na verdade, essa viga aqui, tá? Ela pode ser única ou pode ser duas faces, tá? Pode ser, por exemplo, dessa maneira como está aqui montado ou duas, e aí a carga é dividida entre duas, né? Mas no nosso caso aqui vamos trabalhar com uma viga só. Quem for trabalhar com duas, metodologia de cálculo que nós vamos trabalhar aqui é a mesma, a única diferença é que o carregamento cai por dois, tá? Então, o nosso sistema lá ele é similar a isso daqui. Nós temos dois apoios, né, com uma carga no centro, tá? A minha carga é 1,5 toneladas, tá? Isso daí é preciso saber, tá? Qual que é a carga que vai ser erguida, tá? Então pode ser 2, 5, 10, 20 toneladas e por aí vai, tá? Essa distância aqui é a distância entre centros do apoio, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Seria este ponto ao centro. Deixa eu ver aqui, ó. É o centro aqui, ó, dessa ponta a dessa ponta, ó, tá? A distância entre os apoios, tá? Não tem muita dúvida disso aí. Então você precisa desses dois dados para começar a fazer o dimensionamento dessa viga. Nós vamos fazer o dimensionamento abordando dentro da norma NBR 8400, tá? De forma geral, o que as pessoas costumam de fazer por aí, e até fazem errado, né? Nós temos uma equação que ela se adequa, deixa eu já até pegar na caneta aqui. Essa equação aqui, que ela é tabelada para quando tem viga biapoiado com carga no centro, onde que a força vezes o comprimento do vão dividido por 4. Então, considerando aqui 1,5 toneladas vezes a aceleração da gravidade, né, vezes o L, que é o 10, dividido por 4, eu tenho aí um momento máximo de 36,8 kN e uma reação em A e em B de 7,35, que nada mais é o que? Esse 1.500 quilos aqui, né, vezes 9,81 dividido por 2. Quando a carga está no centro, ela divide por 2. Então 1.500 vezes 9,81 dividido por 2 e depois divide por 1.000 para converter em quilonewton, né? Só que isso é uma matemática macroscópica. Você não engloba alguns detalhes que devem ser considerados, tá? Por quê? Tá? Pensa o seguinte: o ponto duas condições críticas de carregamento na ponte. Primeiro, quando a carga está no centro. Carga no centro, momento fletor máximo, deflexão teoricamente máximo, ok? Considerando um perfil prismático, tá? Com a mesma seção ao longo de todo o comprimento do vão. Outro detalhe importante é quando, tá? Eu vou falar daqui a pouco, é quando essa carga deslocar em direção dos apoios, que o momento fletor tende a zero e a força cortante tende ao máximo. Lembrando que quando o momento fletor é máximo, a força cortante mínima, né? E inversamente ao contrário. E aí nós temos que trabalhar dentro da norma baixa aí, a NBR 8400 de 1984, última revisão que tem dela, tá? Eu já falei isso daqui na aula de tambores, né, sobre essa condição aqui de solicitação, em que nós temos que considerar a aceleração devido à velocidade de içamento da carga, que uma coisa a carga está estática, outra coisa é a carga está em repouso, vencer inércia e entrar em deslocamento, né? Então, observe só, as solicitações devidas, tá? Pessoal, norma NBR 8400, já vou avisando. Tem que pegar ela, ler, reler. Interpretar bem os dados, porque tem relações que devem ser aplicadas, outras não,
tá? Eu vou passar ao longo dessa aula, é até longa, então quem tiver com o tempo muito corrido não adianta assistir porque não vai absorver, tá? Mas eu vou falar, principalmente nessa aula, nós vamos falar bastante coisa sobre a norma, tá? Em relação a vigas, tá? Então quem fizer projeto da viga principal faz o projeto das cabeceiras, né? Cabeceira, ok? Então, as solicitações devido aos movimentos verticais são provenientes do içamento relativamente brusco de carga de serviço durante o levantamento, né? Então, seria muito bom para nós desenvolver uma estrutura considerando que o operador vai pegar a carga, que vai ter uma velocidade de içamento, sem choque, sem impacto, né? Mas isso de fato não acontece na realidade. É por isso que vem a norma para nos proteger desses, entre aspas, imprevistos aí, tá? Então, continuando aqui, nas solicitações devidas ao levantamento da carga de serviço, levam-se em conta as oscilações provocadas pelo levantamento brusco de carga, multiplicando as solicitações devido à carga de serviço por um fator chamado de coeficiente dinâmico, tá? O valor do coeficiente dinâmico a ser aplicado à solicitação devida está na tabela 5, pronto. Então, nós temos, tá? Eu vou cair numa tabela aqui, vou explicar, mas nós temos duas equações aqui, porque tem casos que é no momento do içamento que a carga é máxima, tem outros casos que é no momento onde que está deixando a carga que a solicitação é máxima, mas em grande parte das vezes acontece no içamento, né? Só para vocês observarem essa linha aqui, tá? Onde que esse ponto aqui considera que a carga já desceu, tá? Ou seja, ela está próximo do nível zero, ou seja, próximo do piso, vamos dizer assim. Então aqui ela está lá no alto, ó. Então no momento que é solta essa carga, que pode estar com carga ou pode estar sem carga, você tem uma oscilação aqui, devido a uma aceleração aqui, ó, você tem uma variação. Ao mesmo ponto que isso acontece até de uma forma mais agressiva, quando vai se elevar a carga, você tem uma oscilação de amplitude maior. Então, se você analisar aqui, ó, a amplitude é muito maior aqui na descida. Tá? Mas pode acontecer de alguns casos vir a descida ser, mas de forma geral pode considerar a subida como o ponto mais crítico do meu levantamento de carga, tá? E baseado nisso, nós temos duas equações, nós vamos ter que trabalhar com ela. Uma é essa daqui, né? Que eu falei que nós vamos trabalhar, que é essa daqui, ó. Que é SG mais coeficiente dinâmico vezes a carga de serviço. Eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente vai fazer o dimensionamento de uma ponte aqui. Então, nós temos vários casos, vou até pegar lá na norma, porque aí fica mais fácil de eu até falar isso daqui. Deixa eu ver. Tá, tem vários detalhes que eu vou passar rapidamente aqui. É só para vocês entenderem. Por exemplo, você que está fazendo o projeto da ponte vai ter que considerar, meu sistema tem sistema de frenagem? Tem. Então meus choques, quando meu choque ocorre, por exemplo, as outras solicitações no sistema já atenderam a zero. O que quer dizer? Quando tem um choque aqui, o meu equipamento já está sem carga, a carga já foi apoiada. Tá? Por exemplo, os efeitos de choques contra batentes para-choques. Os choques podem ocorrer na carga suspensa, na estrutura, quando a carga suspensa oscilar, ou seja, houver um balanço ali, né? A norma faz umas considerações aqui, por exemplo, aqui quando há temperaturas, nós temos alguns coeficientes aqui quando há presença de vento, tá? Que tem um coeficiente aerodinâmico aqui para ser multiplicado pela carga.
Tem umas solicitações aqui, para quando for fazer dimensionamento, por exemplo, dos acessos de manutenção lá, ó. Você pode considerar carregamento de 3.000 newtons concentrados, 1.500 newtons para passagem de pessoas e 300 newtons de esforço horizontal, né? Aquele esforço ali onde que a pessoa acaba, de certa forma, empurrando o guarda-corpo para fora do equipamento. Tá? Então nós temos alguns casos aqui. Então, por exemplo, equipamento em serviço normal sem vento. Se o equipamento opera em um ambiente que não tem vento, entendeu? Tem vento? Não tem vento. Bom, no nosso caso aqui eu vou considerar que não tem vento, tá? Porque é dentro do galpão fechado. Equipamento em serviço normal com vento, tá? Equipamento submetido a solicitações excepcionais. Aí fala, que solicitações excepcionais? Então tem que ler norma, tá? Não adianta. Então isso aí tem que estudar a norma, O nosso projeto de hoje aqui é de uma pote para um equipamento industrial. Tá? E aí nós temos aqui equipamentos industriais, tá? A carga deve ser multiplicada. Deixa eu achar a equação aqui. Bom, tá aqui o que está falando aqui no 6.1, em que o fator MX deve ser a somatória do SG mais o coeficiente dinâmico vezes a carga de serviço mais um esforço horizontal, e esse W aqui, ele é um esforço devido à pressão aerodinâmica sobre o equipamento, que não é o nosso caso aqui. Esforço horizontal aqui também eu não vou considerar, porque eu vou considerar que meu equipamento não provoca um esforço horizontal. Vou colocar um sistema de controle ali para não provocar choques, impactos que tragam esforços capazes de provocar uma solicitação considerável no meu sistema, tá? Então, tá, voltando aqui, nós temos esses grupos aqui que a gente vai ter que definir para achar esse fator MX aqui, tá? Então tem grupo 1, 2, 3, 4, 5, como é que é feito, tá? Primeira definição que deve ser feita é quanto à classe de utilização, tá? No nosso caso aqui está B, ou seja, número convencional de ciclos de levantamento. Então aqui tem aqui, ó, tá? Utilização regular em serviço intermitente, utilização em serviço intensivo, aqui tem aqui 200.000 ciclos, 63.000 ciclos, 630.000 ciclos, tá? Isso daqui não pode ser considerado como garantia, tá, pessoal? Isso aqui não pode ser dado, tá? Estimar a garantia do equipamento sobre isso daqui, tá? Não pode. Esse fator aqui, mas é um número de ciclos, tá? Que o equipamento deve ter uma atenção especial, considerando manutenções, tá? Uma manutenção preventiva, isso aí é tratado lá no final do projeto, tá? Se é um ponto crítico, se é um número de ciclos de levantamento, então depois a gente vai definir. Então isso você define, tá? Por exemplo, aqui é 2 milhões de ciclos, então é um equipamento de extrema, vai ser um equipamento com uma qualidade mais arrojada dos fabricantes que vão produzir o equipamento na classe A, B, C, D. Né? Por exemplo, o equipamento nosso é B, o cara do A, com certeza o custo da ponte dele é menor que o nosso. Né? Definir o estado de carga, isso tudo está na norma, tá? Estou inventando nada aqui, está na norma. E aí, seu equipamento, levantamento excepcional, a carga nominal e comumente cargas muito reduzidas, vamos supor, minha ponte lá é 1,5 toneladas, tá? E aí, as cargas que ela levanta durante a operação diária, vamos dizer, a maioria das vezes é carregamento máximo, ou seja, a maioria das vezes é 1,5 toneladas. Ou, ela carrega geralmente 500 quilos. Uma vez no mês, por exemplo, ela levanta lá um equipamento lá de 1.200 quilos. Tá? Isso é definição. A ponte é sua, o projeto é seu. Tá? No nosso caso aqui, estamos considerando um equipamento regularmente carregado com a carga nominal, ou seja, meu equipamento vai estar sempre operando com a carga, né,
nominal, ou seja, de 1,5 toneladas. Bacana? Então lá, a carga ela é o que? Igual a 1, ou seja, 100%. Tá? Definição da classificação da estrutura. Nós definimos que o estado de carga era o 3, né? E a classe de utilização nós definimos como B. Então, o nosso grupo aqui, ele vai ser o quê? Um grupo 5, tá? Então, tá aí, salva esse grupo 5, a gente vai ver para que a gente vai usar. Outra coisa importante aqui definir é o quê? O tempo de operação, né? Por exemplo, o equipamento vai operar meia hora por dia, de meia a 1 hora, de 1 a 2 horas por dia, de 2 a 4 horas, de 8 a 16, ou um tempo médio superior a 16 horas. Tá? Isso aqui também não pode ser usado para o quê? Garantia, tá? Então isso também é definição sua. No meu caso aqui, tá? Trabalho em campo, análise, conversa com o cliente, você vai definir isso daí, qual que é esse tempo médio de funcionamento aí, tá? Não seja otimista demais, observe a operação, tá? Tem ciclos que você consegue ter uma métrica dele, né? Ou seja, você consegue dimensionar. Tem equipamentos que não tem uma harmônica muito boa, não, tem uma oscilação muito... Você não tem uma sequência ordenada de ciclos, o ciclo alterna, o ciclo produtivo altera muito, então, dependendo dos casos, por exemplo, se eu fiquei na dúvida entre 2 e 4, talvez é melhor declarar que o equipamento vai operar 4 ou 8 horas, tá? E aí, voltando, né, considerando que nós definimos aqui o grupo 5, nós vamos vir aqui e definir o grupo MX aqui como 1,12, é o meu fator de majoração, tá? Então esse primeiro dado é importante. Outro dado importante é esse daqui, a velocidade, tá? Nós temos algumas velocidades tabeladas pela norma, mas isso não impede que o fabricante, tá, tenha suas velocidades, tá? Mas é preciso conhecer a velocidade, o tempo e a aceleração, tá? Baseado em quê? Baseado no que vai ser carregado, se é líquido, se a velocidade é correspondente, se atende, o que tá? Análise dinâmica do ciclo, tá? No meu caso aqui, uma velocidade de 15 metros por minuto me atende. Meu caso, o seu caso aí pode ser diferente, tá? Então, aí aqui tem outros tempos de aceleração em função para essa velocidade. Por exemplo, eu tenho aqui para 4 metros por segundo, né? Ele faz uma aceleração em que? Em 8 segundos. Tá? Nós vamos pegar esse daqui de 1,6 aqui, ó. Esse aqui de 1,6 metros por segundo, ou 96 metros por minuto. Eu tenho essa opção de aceleração, tempo de aceleração 8,3 e 0,19. E tem esse equipamento aqui que tem uma aceleração muito maior, de quê? De 5 segundos, ou seja, a aceleração dele é muito maior, né? O tempo reduz e a aceleração aumenta, então o equipamento tem uma aceleração alta. Aqui temos uma aceleração também mais brusca também, ó. 0,43 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade a atingir é você que vai definir, tá? Claro que sendo condizente com o material que vai ser erguido pela ponte rolante, tá? E aí nós temos que definir o coeficiente dinâmico. E para definir o coeficiente dinâmico eu preciso saber, primeiro, é ponte ou é guindaste, tá? Se for ponte, aí eu tenho que analisar minha velocidade em metros por segundo, qual faixa aqui que ele está aqui, ó. Então nós temos várias velocidades aqui, você tem que pegar aqui e comparar aqui em qual faixa que se enquadra. Então, por exemplo, a velocidade aqui, ó, tá, de levantamento de 0 a 0,25. No meu caso aqui, ó, 0,25.
Vou dar um outro exemplo. Caso o seu caso se encaixe aqui, por exemplo, aqui de 0,25 a 1. Vamos supor que ele pegou aqui 0,4. Então já se encaixa nesse campo aqui. Então vai ficar 1 mais 0,6 vezes a velocidade de levantamento. Então quando for 1, o que vai ficar? 1 mais 0,6 vezes 1. E aí você define esse coeficiente dinâmico aqui da máquina aqui, ó. Tá? Mas no nosso caso aqui a velocidade é 0,25 metros por segundo, então 0,25 metros por segundo está dentro dessa faixa, velocidade entre 0 e 25 ou igual, né? Então vai ser aqui, coeficiente dinâmico 1,15, bacana? E aí voltando naquelas equações lá, onde que eu tenho, né? Essa equação aqui, que inicialmente é a que a gente utiliza, depois a gente vai, à medida que você vai trabalhando em cima da norma, você vai precisando de colocar fatores, né, para poder ajustar essa carga aí. Então, imagine só aquela carga lá de 1,5 toneladas, se o equipamento estiver parado, se simplesmente a carga estiver estática. O problema é quando isso começa a movimentar, né, quando isso tem uma aceleração. E aí nós temos uma outra anotação da norma que fala que o peso do meu sistema de carregamento, por exemplo, carro, tambor, conjunto do moitão, tá? Polia fixa, móvel, sei lá, tá? Todos os acessórios, mais o coeficiente dinâmico vezes o que? A carga útil, que seria, por exemplo, aqui 1,5 toneladas, mais um carregamento horizontal, que no caso lá eu vou colocar um sistema de frenagem para justamente evitar que tenha impactos. Então o esforço que eu vou ter horizontalmente vai ser bem próximo de zero, então não vou nem considerar ele aqui. Mas se você ver, se for necessário, você precisa de calcular sim esse esforço horizontal que vai ser provocado pelos impactos ou até mesmo pela aceleração horizontal, né? Na hora que o carro começa a deslocar ali, você pode ter oscilação na carga e provocar uns esforços horizontais, tá? Vamos considerar um sistema aqui rígido aqui. Por enquanto eu não vou considerar, mas se alguém quiser eu faço depois um sistema considerando um carregamento horizontal. Meu sistema está dentro do galpão industrial, então não há presença de vento, perdão. Então isso aqui é zero, isso aqui eu vou considerar zero. Então minha fórmula, ou seja, minha carga, ela é meu mx mais o sg mais coeficiente dinâmico vezes a carga útil, né? O coeficiente dinâmico é 1,15 e nosso mx a gente já viu que o coeficiente de majoração é 1,12. Né? O SL é a carga de serviço, né? E o SG é uma carga devido ao peso próprio. Essa questão aí, então, principalmente no início do projeto, fica até complicado porque você ainda não dimensionou, você não tem, né? Você ainda não tem condições para poder alimentar as formas. Então, o que eu sugiro, por exemplo? Quem tiver experiência já consegue deduzir um valor bacana, por exemplo, peso da viga, mais ou menos isso, do meu motor, mais o sistema, mais os cabos, os acessórios, etc. X. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? E aí, o procedimento de cálculo é o seguinte: calcula, você vai encontrar alguns valores finais. Tendo esses valores finais, você volta na fórmula inicial e ajusta e compara, vê se está tudo ok, tá? Exemplo, tá? Seguindo essa fórmula, mx 1,12. Esse SG aqui, tá? 120 quilos. Estou considerando que os acessórios, né? Mais a viga, 120 quilos. Estou considerando, jogando para cima. Poderia ter jogado até mais. Eu fiz aqui só para dar um valor bacana aqui, a gente trabalhar em cima, tá? É o peso de tudo, tá? É o peso da viga mais os acessórios, tá? E vezes mais o que?
coeficiente dinâmico, que é esse daqui, 1,15, já encontrado aqui o SL. Inclusive aqui deveria ter até considerado aqui, devia ter embutido aqui, ó, os 120 kg dentro do 1.500. Não considerei, mas como se diz, no seu procedimento de cálculo aí você considera. Então teria que estar aqui 1.620, mas não tem problema. 2.100 kg, tá? Que é meu carregamento, aquele carregamento de 1,5 tonelada virou 2.100. Tem 2.100, mas tem 120 quilos aqui da minha estrutura. Eu não sei quanto que vai pesar ainda a minha estrutura, tá? Mas o importante é que esse aqui seja o peso de todos os acessórios. Vou jogar aqui 400 quilos, beleza. Se for, por exemplo, se fossem os meus acessórios tudo 400 quilos, então ficaria 1,12 vezes 400 mais 1,15 vezes 1.500 quilos, que é para levantar, e aqui mais, deixa eu até colocar um parênteses aqui, ó, que faltou, mais o que, por exemplo, que com 400, ficaria mais 400. No caso aqui ficaria, por exemplo, 120. 120 é com tudo, né? 120 tá todas as coisas. Então, por exemplo, esse 120 aqui eu tenho que tirar o peso, por exemplo, do motor, do carro, do cabo de aço, poliamóvel, fixo, tá? N acessórios tem que tirar aqui. Mas acho que isso aqui não tem muito problema para vocês, não. Tá? Só montar isso bem montado aqui, eu acabei montando um slide que eu esqueci, tá? Mas vamos considerar que dentro desses 1.500 quilos aí já está embutido o peso da minha estrutura, tá? Que muitas das vezes vai ser até irrisória para o meu sistema, tá? Vai depender muito do comprimento do vão. Então vamos lá. E também não tem problema aqui, porque, tá? No final do cálculo você encontra valores, volta no sistema e refaz o cálculo. Isso que é bom para usar Excel, tá? Sistemas para poder te auxiliar e para você ir mudando os valores já tendo resultados, senão dá muito trabalho, tá? Então é o seguinte, naquela condição inicial ali, nós tínhamos com a carga no meio, aplicando 2.100 quilos, que inicialmente era 1,5 tonelada, mas com todo o trabalho aerodinâmico ali, do movimento de aceleração, foi para 2,1 toneladas, e aí eu calculei um momento fletor que deu 51,5 e uma reação A e B, tá? Isso é quando a carga está no centro, como eu disse, no centro maior momento, porém essa carga começa a deslocar para a esquerda, né? E aí eu até considerei aqui, tá? Essa distância de 1 metro, isso vai depender aqui da posição aqui, da onde tiver o meu tambor aqui, tá? Vou desenhar ele aqui em frente à viga, tá? Depende da posição. Então, qual que é essa distância, por exemplo, do centro de carga, do centro de gravidade do meu tambor, como todos os sistemas, centro de gravidade, para cá. Por quê? Porque aí, com a medida que isso desloca para a esquerda, o momento fletor cai, e a esquerda, o quê? E a ação no apoio A, que vai aumentar a força cortante, aumenta. E eu tenho que dimensionar meu sistema analisando as duas condições, a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse 2,1 tonelada aqui, que é igual a 21 kN, eu fiz aqui uma somatória de forças em Y, igual a 0. Somatória de forças X eu não fiz. Por quê? Nós não temos esforços em X, então somatória de força X é igual a 0, então nem precisa. Somatória de força Y, o que eu tenho? Eu tenho um RA aqui, eu tenho um RB aqui, né? Tá aqui, ó. Um RB e menos 21 kN aqui para baixo. Isso são as forças que nós temos no eixo Y. Então, passando menos 21 para lá, fica RA mais RB é igual a 21. Isso para sua estrutura é a mesma coisa, independente da geometria que for, o procedimento é o mesmo. Faço somatório de momento em relação ao ponto A, considerando que esse ponto aqui é o A, né? Então eu tenho essa força RA aqui, vezes a distância até o ponto A, é 0, né? Está debaixo do ponto 0. Essa força aqui
Em relação ao ponto A, tem uma distância de 1 metro, giro horário, nós denominamos que é negativo. Então ficou menos 21 vezes a distância até o ponto A, que é 1, mais RB faz um giro anti-horário, então é positivo, vezes a distância até o ponto A, que é 10 metros, 9 mais 1. Certo? Então, isolando o RB, 21 sobre 10, RB é igual a 2,1. Inicialmente lá nós tínhamos que era 7, alguma coisa, né? Então, voltando nessa equação aqui, que eu peguei ela e joguei para cá, né? Isolando o RA é igual a 21 menos RB, RA é igual a 21 menos 2,1, RA é igual a 18,9. Observe que ela tende a se aproximar, né, da minha carga total aqui, ó, 21 kN. Então, a tendência da minha força isolante, à medida que eu desloco essa carga para cá, é o que? Aumentar. E aí, redesenhando o sistema, né? Quando minha carga estiver aqui, a 1 metro aqui, a minha reação em A é 18,9, e aqui praticamente já está aproximando do zero, já a carga, como se diz, já aliviou quase que totalmente. Nós temos uma força aqui para baixo aqui de 21 kN, e nós temos que fazer o cálculo de força cortante. Como é que nós fazemos? Ponto a ponto. Qual que é o primeiro ponto que você pega a viga e analisa as forças em cada ponto? Aí eu pego rastreando da esquerda para a direita. O primeiro ponto que eu tenho força é o ponto zero, né? Então ponto 0 metros, está aqui. Quem que eu tenho no ponto zero? 18,9. Mais alguém? Não. Tem alguma força aqui de cima para baixo? Não. Então 18,9. Qual que é o próximo ponto que eu tenho a força? É esse ponto aqui, né? Ó. É esse o próximo ponto aqui que eu tenho uma força aplicada. Ponto 1 metro. E aí como é que eu faço? Eu copio o resultado do anterior, ou seja, 18,9 menos 21, porque eu tenho uma força aqui agora de menos 21. Então, a força cortante no ponto metro é menos 2,1 kN. O próximo ponto, né, eu estou aqui, não tem força nenhuma, aqui tem, ó. Tá, e esse ponto aqui, ó, ponto 10 metros, né? Na escala X aqui, de 0 a 10, aqui é 10. Ponto 2 metros, menos 2 mais 2,1, V2 igual a 0. Bate aquela teoria que fica preparada nos apoios, a força cortante é igual a 0, né? Ela tem que morrer no 0 ali. Na verdade, o gráfico tem que fechar no 0. Tá, então, vamos dimensionar o equipamento considerando quais os dois problemas que eu tenho dor de cabeça quando o meu equipamento, quando a minha carga está no centro, né? E também não podemos considerar que quando deslocamos a carga para os apoios, o momento fletor cai e a força isolante aumenta, né? Acabam que trabalhando muito em cima do meio da viga, porque o momento fletor ele é como se fosse o destruidor, né? Força isolante, quando você pega e dimensiona, dificilmente você tem problema com a força isolante, mas o momento fletor é um trem complicado. Então, mais uma vez, definindo aqueles passos lá que nós já definimos lá atrás, estou só passando aqui para frente porque faz parte do escopo da apresentação. Nós já definimos essa classe B, essa classe 3, isso daqui também a gente pegou e já definiu. Esse tempo médio de o funcionamento do equipamento também já definimos. Solicitação dos mecanismos, que é a tabela 21, né? Mais uma vez, mecanismos ou elementos de mecanismos submetidos na maioria das vezes a solicitações próximas à solicitação. Isso é quando o equipamento, por exemplo, você tem, vou dar um exemplo aí, você tem um macaco para 30 toneladas, meu macaco sempre opera com 30 toneladas, então meus equipamentos estão sempre na solicitação máxima, né? Agora, tem o caso que você faz um macaco com 30 toneladas, mas na verdade usa ele com 20, 15, uma vez ou outra, ou uma vez ao mês, usa ele com 30 toneladas. Tá? Bom senso, análise crítica sobre o que é o seu projeto. E aí, na tabela 23, nós precisamos de cruzar o estado de solicitação com as classes de funcionamento. Meu estado de solicitação é 3 e minha classe de funcionamento é V2, que já foi definido lá atrás, ó.
V2, veio daqui, ó. Tá aqui, ó, V2, ó. Veio daqui. E aí, cruzando, né? Essa daqui com essa daqui, o ponto é esse daqui. Então, meu grupo de mecanismo é o 3M. E aí vem, feito isso, você parte para a seguinte questão: qual perfil eu vou utilizar? Geralmente utilizo um perfil W, né? De perfil W para ponte rolante, mas tem caixa cheia, tem outras configurações que podem ser utilizadas, nem sempre é obrigatório usar isso, tá? Se você está fazendo o projeto, você tem que ver o que você precisa. Não, quero usar uma treliça, quero usar uma caixa cheia, tá? Deixa eu ver aqui, até aqui deixa eu achar aqui. Tem um ponto aqui que até mostra uns exemplos aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó, né? Treliça, tem viga de alma cheia, de caixa fechada. Elementos tubulares, pode, dependendo da estrutura. Até que ponte rolante não, mas, né, pórtico, você talvez pode fazer um pórtico treliçado. Tá? Tem N configurações, depende da sua estrutura. Viga aí muito bem aplicado, né? Mas você pode usar também ela com outros perfis também, não há problema. É porque o perfil I, ele tem um momento de inércia muito grande. Então ele colabora em alguns detalhes. E aí a norma fala muito claro que quanto ao material, tá? É o fabricante que tem que passar isso aqui para você, tá? O fabricante que tem que falar por exemplo, tá? Perfil W lá, se você entrar no site, tá até aqui o link aqui, ó, da Gerdau, material Azimuth ARC 572 graus 50, tá? Nós temos aqui o limite de escoamento e o limite de resistência, aquela tensão última do material. Então esse aqui são os dados que nós vamos trabalhar, tá? Seguindo a norma, tá? Ela trabalha em cima da tensão de ruptura. Às vezes o pessoal, né, no universitário trabalha aí dentro da faculdade, que eles falam, tem que trabalhar em cima de tensão de escoamento, né, aquele trem todo. Beleza, alguns casos sim, mas dentro da norma 8400 você usa limite de resistência, tensão de ruptura. A norma foi trabalhada em cima disso. Então a tensão admissível aqui do nosso projeto para mais esforço normal, tá? Vai ser a minha tensão de ruptura, né? Dividido por Q vezes o fator de serviço, que a gente vai ver aqui como defini-los. Então, vindo lá dentro da norma, tá? Nós vamos buscar esses fatores. Eu tenho aqui a tabela aqui, até coloquei a tabela 21 aqui, não precisava ter utilizado, tá? Nós temos que definir o fator Q, que vem da tabela 24, cadê minha caneta? Fator Q, esse cara aqui, a gente já viu que é 3M, o fator Q é 1,25. Nós temos esse caso 1 e 2 aqui, o caso 3, tá? Se você for lá no item 5.6, baixa a norma aí, tá? Tem lá caso 1, caso 2, caso 3, tá? Que tem lá serviço normal sem vento. Eu defini aqui como caso 3, tá? Mas o seu caso aí pode ser caso 1, 2, 3, vai lá. Isso aí é você que vai definir, tá? Poderia ter definido aqui caso 1 e 2? Poderia. Aí o coeficiente aqui de segurança, que na verdade o coeficiente de segurança acaba sendo esse vezes o fator de serviço, né? Acaba aumentando consideravelmente. Tá? Então, estou mostrando como, da onde você vai tirar. Então, tabela, casos, tá lá na norma lá, 5.6, caso de solicitação. Então tem lá caso 1, caso 2, caso 3. Tá lá na página 13 da norma aqui, tá? E aí, por exemplo, se meu caso for 3, tá? Eu tenho aqui uma tensão admissível de 450, que é minha tensão última, de 450 MPa.
E aí 450 mA dividido pelo Q, né, vezes o meu o fator de serviço aqui, na verdade, aqui, que é 2. E aí a minha tensão admissível ela é o quê? 180 MPa, tá? Essa parte acho que não tem muita complicação não, é só saber extrair os dados aqui e montar, tá? Não tem muita dor de cabeça. Então a tensão admissível do meu projeto 180 MPa. E aí nós temos que calcular o módulo resistente do equipamento, da viga, né, na verdade. Nós temos essa fórmula em que o W é igual ao momento máximo dividido pela tensão admissível. Nós já vimos que a tensão máxima, o momento máximo é 51,5. A nossa tensão admissível é 180 MPa, né? E aí, 51,5 kN metros vezes 1000 para poder tirar o K, né? Extrair o K, e vezes 1000 para transformar metro em milímetro, dividido por 180. Resolvendo isso daqui, eu tenho 286.111. Tendo esse módulo resistente, você tem que ir atrás de uma tabela de perfis, tá? Eu vou até mostrar uma aqui. Aqui, ó. Tá, eu tenho essa tabela aqui, mas do fabricante você encontra ela, tá? Mas é porque essa tabela aqui ela é mais fácil de trabalhar com ela. Perfil aba larga, tem aqui o esquemáticozinho aqui da coisa, e tem vários perfis, W610, W530. E como é que você vai trabalhar? Você vai vir aqui na coluna do eixo XX, naquela módulo resistente que nós acabamos de calcular, de quanto? De 286, 111. Vale lembrar que na minha tabela está o que? 10:3. Então tem que pegar aqueles 286.111 dividir por 1000. Aí vai dar o que? 286, né? 0,11 x 10⁻3. Eu tenho que procurar vigas que tenham um módulo resistente maior que 286. Tá, e eu vim aqui, eu já até listei aqui, por exemplo, aqui uma W231 por 210. Coloquei o momento de inércia, o módulo resistente e a área. Tá? E eu extraí dessa tabela aqui porque são perfis comerciais, então não tem problema. Então você vai vir aqui, por exemplo, aqui ó, no WX aqui e falar, opa, 3.340 tá muito, eu preciso de próximo de 260, né? Próximo de 286. Aí eu vou pegar, ó, por exemplo, aqui, ó. Temos de 381, tem essa aqui de 308, 226 não dá. 398, 343. E aí eu vou tabelar o que? Eu seleciono a viga, né? Eu anoto lá naquela tabela lá um módulo resistente, o momento de inércia e coloco as dimensões lá e coloco a área. Por que eu coloco a área? Vamos voltar lá. Eu peguei aqui essas três vigas aqui que eu achei elas interessantes. Tá, tem aqui os momento de inércia, milímetro a 4 de 10⁻6, módulo resistente, milímetro ao cubo, né? E tabelei as áreas. Por quê? Se você pegar a área e multiplicar pelo comprimento do volume, né? E se a gente aplicar a densidade do material, o material que tem maior volume, né, tem o maior piso. Então por que eu selecionei aqui, por exemplo, aqui, ó,
dessas 3 vigas, por exemplo, essa daqui é a mais leve, depois essa aqui tá intermediária, essa aqui é a mais pesada. Teoricamente, pelo módulo resistente, a viga 1, 2 e 3 suportam o carregamento, e se as 3 suportam o carregamento, logicamente eu vou pegar a mais leve, tá? Isso é a área, tá? Milímetro quadrado. Só que se eu multiplicar isso aqui, por exemplo, pelos 10 metros lá, depois falar a densidade é igual a massa sobre volume, né? Então, se eu passo o volume para cá multiplicando, quanto maior o volume, maior é a minha massa. O comprimento dos 3 são 10 metros, então só pela área eu já consigo fazer uma análise. O que tiver menor área, consequentemente, vai ter um menor peso. Então, eu posso trabalhar em cima da viga da 250 por 28,4, 260. Tá, aqui tem esse módulo resistente e esse momento de inércia aqui. O que eu tenho que checar agora? Checar a tensão normal. Qual que é a forma? Tensão em X é igual ao momento máximo vezes o Y, que eu vou mostrar daqui a pouco, dividido pelo I. I é esse cara aqui, do momento de inércia. Eu tenho a viga aqui, que na verdade é a nossa primeira viga, que ela tem dado 250, né? Ela tem 260 altura interna, 28,4, 10 espessura da aba e a espessura da alma, que é a alma que nós chamamos nessa estrutura é simplesmente essa região aqui. Isso aqui é a alma, o próprio nome fala, é a alma do negócio. É esse cara aqui, tá? Bom, alimentando as formas, eu vou trabalhar em cima claramente em cima do quê? Da viga mais leve. Se ela suportar o carregamento, para mim é ótimo, né? O que é esse Y? Como é uma viga prismática, ou seja, se eu cortar ela no meio aqui, mesmo material que tem para a esquerda, tem para a direita, ela tem uma simetria de um lado para o outro. O que acontece aqui? Essa distância aqui, ó, nós chamamos de quê? Uma distância Y, né? A distância Y. E essa distância aqui, ó, do centro para cá, uma distância que Y também, né? Então aqui é Y e aqui é Y. Então a distância do centro até a borda superior é o que? Y, tá? E essa ponta aqui vai ter para cá, Y. Então Y é simplesmente a distância do centro até na outra extremidade. Quando a gente tem uma viga aqui, né? Por exemplo, nós temos uma viga biapoiada e nós temos uma carga no centro e isso daqui ela flamba. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Isso que tende a flambar, né? Tem esse deslocamento aqui, né? Então na parte de cima eu acabo tendo o quê? Compressão em cima e tração embaixo, né? A camada, a fibra externa superior, ela é comprimida, a fibra externa embaixo, ela é o quê? Tracionada. Então esse Y aqui, né? É o Y da minha, de baixo aqui, o Y da tração, o Y da compressão. Só que como é uma viga prismática, eu não vou fazer nenhuma alteração da geometria, a mesma tensão que eu tiver, eu vou ter a mesma tensão de compressão igual a tensão de tração, que vai mudar só o módulo. Por quê? O momento não vai mudar, né? O meu I é o mesmo para a viga toda, não tenho o que contestar. E meu Y vai ser o mesmo ao longo de toda a estrutura, para cima e para baixo, né? Esse daqui é a linha neutra, é como se fosse o centro de gravidade, né? A linha neutra da minha peça. Como ela é prismática, passa no centro, né? Então, meu Y aqui, como é que ele é definido? 260 dividido por 2, porque eu acho essa distância aqui, ó.
né? 260 dividido por 2 eu acho essa distância, mais a espessura da minha aba, que é 10, tá? Então meu Y aqui, que é esse cara, ou seja, daqui até aqui, é o que? 140 milímetros. Aí, atendendo a fórmula, que eu coloco? Momento máximo 51,5 vezes 1000 para extrair o quilonewton, vezes 1000 para extrair o metro para milímetro, vezes 140 dividido por 40,1 x 10 a 6. Eu fui lá na minha tabela e extrair, né? Isso foi tabelado. Você tem que pegar a sua viga e coletar esses dados, tá? Coleta esses dados aí para poder executar. E aí eu encontro uma tensão de 179,8. Bom, a minha tensão admissível que eu calculei pela norma era 180 MPa. Teoricamente, eu até coloquei aqui um ok entre aspas aqui, 179,8 menor que 180. Porém, tá em cima, tá? Nós temos ainda um problema que nós não sabemos os pesos da estrutura, o peso que vai ser o motor, o peso do carro, o peso dos acessórios. Então, se isso, qualquer coisa que isso subir acima do que a gente planejou e previu, nós vamos ter problema. Então, ficar com essa viga aqui é meio arriscado, né? Nós podemos tentar uma outra viga aqui, que tem um módulo resistente que atenda, e vamos ver. Por isso que eu seleciono outras para ver. Aquela ideia de, vai ter casos que eu vou conseguir fazer, né, com a viga leve, o esforço que eu preciso. Vai ter casos que não, que eu vou ter que usar uma viga de grande porte. Por exemplo, aqui, ó. Eu peguei a outra viga aqui, que seria a viga W231,3, né, que seria a minha viga um pouco mais pesado que a viga 3. Essa 3, essa é a 2, essa é a 1. Essa aqui tinha 3,630, eu falei, olha, vou tentar de 3,970 para checar. Mesmo procedimento, 51,5 vezes 1000 vezes essa distância y. Por quê? 210 dividido por 2 mais a espessura da aba. Tabelado. Pega a tabela do fabricante e pega essas cotas aí. Se não tiver essas cotas, não tem como fazer mais nada. Tá? Então meu y aqui é 115,2, meu momento de inércia é 31,3, ele está aqui. E aí calculando, 189,6. Passou. Então essa daqui, como se diz, já era. Essa daqui ela passou na condição do módulo resistente, mas o momento de inércia dela não suportou o carregamento. Tá? Vamos tentar a viga 3? A viga, na verdade, vai ser essa viga aqui agora, né? Que é a mais pesada de todas. 4.570 de área. Mesmo procedimento, né? Agora meu y aqui, ele vai ser o 201 dividido por 2, mais a aba, que é 10,2, 110,7. 51,5 vezes 1000 para extrair o quilonewton, vezes 1000 para transformar metro para milímetro, vezes y, que é 110,7, dividido por 34,5 x 10 a 6. Bacana? Calculamos 165,3. Olha, que bacana. 165 menor que 180, então tá ok. Por quê? Agora eu posso ir para frente dos meus cálculos sem a preocupação de que por exemplo, se eu chego lá no final, lá, por exemplo, e percebo que 120 kg não é o peso dos meus acessórios. O peso dos meus acessórios é 180 kg. Por experiência de cálculos, eu sei que, se for para 180, bacana, não vou precisar de ficar mexendo em tudo, trocar a estrutura e tudo mais. Entendeu? Então, tem que trabalhar com mais vigas para o quê? Para tentar também não só construir um sistema que suporte o carregamento, mas uma estrutura viável, né? Infelizmente, nós não conseguimos, das 3 que nós listamos, poderia ter listado mais, quem sabe, né? Eu listei 3. Das 3, infelizmente, 2 foram reprovadas, mas tem casos que a gente lista, por exemplo, 6 e eu consigo tirar 3 ótimas, entendeu? E depois disso eu calculei primeiro sobre tensão normal, né? Tração, compressão.
E agora eu preciso de calcular sobre cisalhante, que é um outro esforço que minha viga é sujeita, principalmente quando o meu carro desloca totalmente para um dos apoios, no caso lá vai ficar 1 metro do apoio. Pessoal, a tensão de cisalhamento, que na verdade é até esse tal aqui, e às vezes o fabricante nem lista, ela é 60% da tensão, aqui era para ter tensão admissível, perdão. Na tensão o que? Admissível. Nossa tensão admissível, ela é o que? 300 e... Vamos voltar lá, aqui ó. Tensão admissível, que é a minha tensão, tensão de escoamento, 345. A tensão de cisalhamento, ela é 60% do limite de escoamento, tá? 60% do limite de escoamento. Então o que eu peguei? 345, opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. 345 vezes 0,6, então minha tensão de cisalhamento para esse material é o que? 207. A norma fala, nos elementos solicitados ao cisalhamento puro, ou seja, quando esse carro estiver totalmente deslocado, ou seja, próximo da distância 0 ou próximo da distância 10, que tende a ter um cisalhamento puro, a tensão admissível é dada pela forma tensão admissível dividido pela tensão, pela raiz de 3, no caso aqui 207 MPa dividido por 1,73, então é o que? 120 MPa, tá? Então essa é a minha tensão de cisalhamento que meu sistema pode trabalhar. Como é que eu calculo agora para ver se o meu sistema vai suportar a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento é a força cortante máxima, isso aqui significa que em módulo, sem sinal, dividido pela área da alma. Eu já falei que em vigas perfil I, a área a ser considerada é a área da alma, tá? É o componente que suporta o cisalhamento, é essa alma, por isso que eles falam alma, isso é muito importante. Então eu preciso de calcular a área da alma, que é o 6,2 da espessura vezes o 201 da altura, então tem 1246 milímetros quadrados, então 18.900 dividido por 100 e... Eu até vou consertar aqui, ó. Tá, depois eu conserto. 18.900 dividido por 1.246 dá 15,16 MPa, que é menor do que 120 MPa. Então, a sua estrutura está ok, tá? Esse é o procedimento de cálculo para caso não tenha vento, não tenha variação de temperatura, não tenha impactos, choques, oscilação de carga não está sendo considerado, tá? Se tiver esses detalhes, o que vai mudar muito aqui é na hora lá de definir. Talvez a tensão admissível caia, tá? A tensão admissível pode vir a cair se não fugir dessas configurações, e minha carga lá, que é de 2,1, ela aumenta porque os coeficientes vão aumentar ali, vai entrar mais coeficientes ali, então vai entrar 1, 2, 3, 4 coeficientes de segurança, e aí aquele fator de segurança lá, ele sobe muito, aquele... Deixa eu achar aqui agora, aqui, ó. Aí vai entrar mais detalhes aqui, não vai ficar resumido somente nisso daqui, não. Aí entra vezes isso, vezes aquilo, vezes aquilo. Mas o procedimento de cálculo da estrutura é esse daqui, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Compartilhe o nosso material, divulgue entre seus colegas aí, à medida do possível eu vou gravando as aulas, tá? Leva um pouco de tempo para poder ficar montando isso daqui, mas enfim, é um bom material, é sempre bem-vindo. Mais para frente eu vou fazer uma aula sobre carga, sobre flambagem, e aí vai pegar aquele apêndice F praticamente da norma toda, tá? Que são as colunas de sustentação, por exemplo, elas estão sujeitas à flambagem, e aí nós vamos calcular ali a carga crítica de Euler, né? Junta soldada e etc, etc. Então, até mais.